Ao abrir os olhos para mais um dia, existe uma escolha capaz de mudar o rumo do nosso coração antes mesmo de qualquer tarefa começar. Reconhecer que a vida não é sustentada apenas pelo nosso esforço, mas pela mão de Deus em cada detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando a gratidão nasce logo nas primeiras horas, a alma sai do peso da reclamação. O pensamento ganha clareza, o coração encontra paz, e até aquilo que parecia comum começa a revelar sinais do cuidado do Senhor. Esta oração da manhã não é apenas um hábito, é um convite para olhar a vida com reverência, fé e sensibilidade espiritual, entendendo que quem aprende a agradecer pelo fôlego, pela proteção, pela provisão e até pelas respostas que ainda estão a caminho, começa o dia com Deus de uma forma mais profunda. O devocional de hoje vai nos conduzir por essa verdade transformadora. Quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, a nossa forma de viver, interpretar as lutas e receber o dia também muda. Fique até o final, porque esta oração do dia pode renovar sua visão, fortalecer sua fé e reacender dentro de você a certeza de que o Senhor continua agindo, mesmo nas áreas em que você ainda não viu mudança. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Existe uma força silenciosa na gratidão que muita gente só percebe depois de algum tempo caminhando com Deus. Antes mesmo de qualquer porta se abrir, antes de qualquer resposta ganhar forma, antes de qualquer mudança se tornar visível, o coração já começa a ser transformado quando decide reconhecer a bondade do Senhor logo no início do dia. A alma deixa de ficar presa apenas ao peso das cobranças, ao cansaço acumulado, às expectativas frustradas e ao medo do que ainda pode acontecer. Em vez disso, ela se reposiciona diante da presença de Deus com reverência, lucidez e fé. Em Salmos capítulo 103, versículo 1 ao 5, Davi chama a própria alma para bendizer o Senhor e não se esquecer de nenhum de seus benefícios. Essa convocação interior revela algo profundo. A fé também precisa de memória. Quando nos lembramos do que o Senhor já fez, do livramento recebido, da força renovada, do sustento diário e da misericórdia derramada em dias difíceis, o coração volta a respirar melhor. Gratidão não é distração espiritual nem fuga da realidade. Gratidão é um alinhamento da alma com a verdade de que Deus continua sendo bom, presente e fiel, mesmo quando o cenário ainda pede paciência. Quem decide colocar Deus em primeiro lugar aprende a enxergar o dia não apenas como mais uma rotina a cumprir, mas como uma oportunidade de viver com os olhos mais atentos à presença, à direção e ao cuidado do alto. A Escritura mostra que a gratidão não pertence somente aos dias leves. Ela também floresce em tempos de espera, em períodos de provação e em fases nas quais ainda não vemos tudo resolvido. Abacuque oferece um dos exemplos mais fortes dessa postura ao declarar, em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, que mesmo se a figueira não florescer, mesmo se faltar fruto, mesmo se o campo não produzir como se esperava, ainda assim ele se alegraria no Deus da sua salvação. Esse texto não nasce da facilidade, mas de uma fé amadurecida. Ele nos ensina que uma vida transformada não depende apenas do que chega às mãos, mas da convicção de quem sustenta a jornada. Muitas vezes, a mudança mais profunda não acontece primeiro ao redor, mas dentro de nós. O coração para de negociar confiança com base apenas nas circunstâncias e passa a se firmar na constância do Senhor. Esse movimento interno muda a maneira como falamos, como reagimos, como enfrentamos notícias inesperadas e como iniciamos o dia diante das tarefas comuns. O devocional de hoje nos conduz justamente a esse lugar. Agradecer não apenas pelo que foi entregue, mas também pela presença de Deus que não falha, pela paz que visita a mente cansada, pela força que retorna quando parecia não haver mais energia e pela direção recebida nos detalhes simples da vida. Jesus também nos ensina sobre esse caminho em muitos momentos do Evangelho.
Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele tomou o pouco nas mãos, levantou os olhos aos céus e deu graças, como lemos em João capítulo 6, versículo 11. Esse gesto carrega uma revelação poderosa para nós. O pouco apresentado com confiança diante de Deus deixa de ser motivo de vergonha e passa a ser ponto de partida para um agir maior. Quantas pessoas têm vivido oprimidas por olhar apenas para o que falta, para o que não alcançaram, para o que ainda não conseguiram construir, e por isso já começam o dia em estado de escassez interior. Cristo nos mostra outro caminho. Ele reconhece a provisão antes do milagre se completar diante da multidão. Esse modelo confronta a lógica ansiosa do nosso tempo e cura a visão da alma. A gratidão organiza o interior para perceber valor no que já foi colocado em nossas mãos. O fôlego, a família, a casa, a comida, a chance de recomeçar, a palavra recebida, a sabedoria adquirida nas lutas, tudo isso pode parecer comum para olhos distraídos, mas se torna sagrado para um coração despertado. Comece o dia com Deus e você perceberá que até o que parecia pequeno pode se tornar semente de algo muito maior quando é colocado diante do Senhor com confiança, reverência e fé. Outro ponto importante aparece na vida de Paulo. Mesmo enfrentando prisões, oposição, limitações e dias duríssimos, ele não abandonou a prática de exaltar a fidelidade de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, ele ensina a não viver dominado pela ansiedade, mas a apresentar tudo ao Senhor com súplicas e ações de graças. Essa combinação é muito significativa. Paulo não separa a petição de gratidão. Ele mostra que podemos pedir, clamar, interceder e abrir a alma diante de Deus sem perder a capacidade de reconhecer sua bondade. Isso nos ajuda a corrigir uma tendência comum: só enxergar a necessidade do momento e esquecer o histórico de cuidado já vivido com o Senhor. Quando essa lembrança volta ao centro, a mente desacelera, o coração encontra firmeza e a paz começa a guardar o interior. Coloque Deus em primeiro lugar logo cedo, e o pensamento não ficará tão vulnerável à avalanche de pressões que tenta controlar o dia. A gratidão ajuda a mente a não se tornar refém do medo. Ela reposiciona a percepção, fortalece a confiança e abre espaço para uma comunhão mais profunda. Não se trata de ignorar contas, desafios, responsabilidades ou dores reais. Trata-se de não permitir que esses elementos assumam o trono do coração, lugar que pertence somente a Deus. Também existe algo muito bonito quando observamos a atitude do leproso que voltou para glorificar Jesus em Lucas, capítulo 17, versículo 15 ao 19. 10 foram alcançados, mas apenas um retornou para honrar aquele que havia transformado sua condição. Cristo destaca esse retorno, e isso nos faz pensar com seriedade sobre a importância de cultivar um coração sensível. Receber e seguir adiante sem reverência pode endurecer o interior aos poucos. Agradecer, por outro lado, mantém a alma viva, humilde e consciente. Muitas respostas de Deus perdem peso na memória de quem vive correndo, distraído ou apenas acumulando pedidos, sem parar para contemplar a bondade já derramada. O coração agradecido amadurece porque aprende a interpretar a vida com mais profundidade. Ele percebe a mão do Senhor no que foi evitado, no que foi sustentado, no que foi reconstruído e até no que não aconteceu, embora no passado parecesse indispensável. Há livramentos que só entenderemos depois. Há portas fechadas que foram proteção. Há atrasos que impediram danos maiores. Há processos que serviram para lapidar o caráter e gerar firmeza espiritual. O devocional não nos chama apenas a falar palavras bonitas, mas a desenvolver uma visão mais santa sobre a rotina, sobre a história e sobre o agir de Deus em cada estação. Quando a gratidão passa a ocupar o lugar certo, a vida realmente muda, porque muda primeiro a forma de enxergar, de interpretar, de reagir e de se posicionar diante do Senhor. O coração deixa de viver apenas em função do que deseja receber
e aprende a desfrutar com reverência aquilo que já foi derramado. Essa transformação afeta a casa, o trabalho, os relacionamentos, a forma de atravessar lutas e até a maneira de esperar por respostas ainda não manifestadas. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, a palavra declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. Isso significa que cada novo começo já vem acompanhado de compaixão, sustento e cuidado. Não despertamos sozinhos, nem começamos o dia entregues ao acaso. Há misericórdia nova nos envolvendo, sabedoria disponível, presença acessível e graça suficiente para cada necessidade. Por isso, a melhor forma de iniciar esta jornada é reconhecendo a bondade do Senhor com sinceridade e profundidade. Quando escolhemos bendizer a Deus antes das distrações, antes das notícias, antes das pressas e antes das preocupações dominarem os pensamentos, algo se rearranja dentro de nós. A alma encontra direção, a fé volta a respirar, o olhar ganha clareza e a vida passa a ser conduzida com mais paz, mais consciência espiritual e mais confiança naquele que sustenta todas as coisas. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai, nesta manhã nós nos aproximamos de Ti com reverência e sinceridade, reconhecendo que a nossa força não vem apenas do corpo descansado, da mente organizada ou das oportunidades diante de nós, mas do Teu cuidado constante, da Tua misericórdia renovada e da Tua presença sustentando cada passo da nossa caminhada. Nós Te bendizemos pelo fôlego, pela chance de recomeçar, pelo privilégio de abrir os olhos mais uma vez e pela graça de não estarmos entregues ao acaso. Ainda existem desafios diante de nós. Ainda existem áreas esperando resposta. Ainda existem lutas silenciosas tentando desgastar a alma. Mas hoje, escolhemos começar este dia debaixo da Tua direção. Coloca a ordem dentro de nós antes de colocarmos as mãos em qualquer tarefa. Alinha os nossos pensamentos, firma os nossos sentimentos, corrige os nossos impulsos e fortalece a nossa disposição para viver com sabedoria. Em Salmos capítulo 5, versículo 3, a Tua palavra diz que pela manhã o clamor sobe diante de Ti, e nós fazemos disso a postura do nosso coração agora. Recebe esta entrega, acolhe esta busca e faz nascer em nós uma firmeza santa, capaz de atravessar o dia sem perder a paz, sem abandonar a fé e sem esquecer a bondade com que o Senhor já nos cercou tantas vezes. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa casa, porque sabemos que o lar não é apenas o lugar onde moramos, mas o ambiente onde descansamos, convivemos, falamos, reagimos, sofremos, aprendemos e deixamos marcas uns nos outros. Por isso, nós Te pedimos paz para dentro do nosso lar. Visita cada cômodo, alcança cada pessoa, toca cada relacionamento e desfaz todo o peso acumulado que tenha roubado a leveza da convivência. Onde houver frieza, derrama afeto. Onde houver tensão, sopra mansidão. Onde houver distância, cria pontes. Onde houver feridas antigas, libera cura. Em Salmos capítulo 127, versículo 1, a Tua palavra nos lembra que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E nós recebemos essa verdade como direção para esta manhã. Não queremos apenas uma casa funcional por fora, mas um lar guardado por Ti, com palavras mais sábias, gestos mais maduros e um ambiente mais saudável. Livra-nos de transformar o cansaço em dureza, a pressão em impaciência e a correria em ausência emocional.
Faz da nossa casa um lugar de descanso, de reconciliação, de respeito e de presença viva do teu amor. Deus, trabalha em nós um coração verdadeiramente agradecido, porque muitas vezes a alma se acostuma com as bênçãos, perde a sensibilidade e começa a enxergar apenas o que ainda falta, o que ainda não chegou ou o que ainda não se resolveu. Hoje nós não queremos viver assim. Nós não queremos ser pessoas que atravessam o dia contando carências e ignorando evidências do teu cuidado. Ensina-nos a perceber a beleza da provisão diária, a força que o Senhor já nos deu em tempos difíceis, os livramentos que evitaram dores maiores, as portas abertas no momento certo e até os nãos que nos protegeram de caminhos errados. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 ao 23, a tua palavra declara que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e essa verdade muda completamente a forma como encaramos este novo começo. Não estamos começando do zero, estamos começando cercados de misericórdia. Não estamos acordando sozinhos, estamos despertando debaixo da tua compaixão. Faz com que a gratidão não seja apenas uma palavra bonita nos nossos lábios, mas uma postura profunda na alma, capaz de mudar a nossa visão, a nossa reação e a nossa forma de caminhar ao longo deste dia. Pai, nós consagramos a Ti o nosso trabalho, as responsabilidades que teremos de cumprir, as tarefas que exigem atenção, as metas, os prazos, os compromissos e também as pressões que surgem quando tentamos equilibrar tantas áreas ao mesmo tempo. Não queremos viver este dia apenas movidos por obrigação ou sobrevivência. Queremos trabalhar com dignidade, lucidez, disciplina e paz. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, a tua palavra nos orienta a confiar ao Senhor as nossas obras e os nossos planos serão estabelecidos. Por isso, nós colocamos diante de ti tudo o que faremos hoje. Dirige as nossas mãos, inspira as nossas decisões, ilumina o nosso raciocínio e livra-nos de erros nascidos da distração, da pressa ou do orgulho. Dá-nos postura correta, bom testemunho, constância e equilíbrio para lidar com cada demanda. Onde houver sobrecarga, concede organização. Onde houver ambiente difícil, dá-nos sabedoria. Onde houver insegurança, fortalece a confiança. Que o nosso trabalho não seja apenas uma fonte de renda, mas também um espaço de honra, de crescimento e de manifestação da tua graça sobre a nossa vida. Senhor, nós te apresentamos aqueles que estão procurando emprego, esperando uma resposta, enviando currículos, lidando com portas fechadas e tentando manter a esperança, mesmo depois de tantas frustrações. Tu conheces a angústia de quem quer trabalhar, produzir, servir e sustentar a casa com dignidade, mas ainda não encontrou uma oportunidade. Por isso, nós clamamos por favor, direção e intervenção. Abre portas certas, move ambientes, conecta pessoas, cria encontros estratégicos e conduz cada um ao lugar preparado pelo Senhor. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, a tua palavra ensina a entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Hoje nós nos apoiamos nessa promessa. Rompe o peso do desânimo, cura a sensação de inutilidade, afasta a vergonha e renova a coragem de continuar tentando. Livra-nos de atalhos perigosos, de propostas desonestas e de ambientes que tragam opressão em vez de sustento. Concede recursos para o tempo de espera e fortalece a mente para não ser vencida pela ansiedade. Que a resposta venha no tempo certo, com paz, com honra e com a confirmação de que a tua mão continua abrindo caminhos onde antes só havia silêncio. Deus, visita também a nossa saúde, porque o corpo cansado, a mente sobrecarregada e a dor persistente podem atingir profundamente a disposição, o ânimo e até a esperança de quem enfrenta enfermidades ou limitações. Nós te pedimos livramento para o nosso dia, proteção para o nosso corpo e cura para todos aqueles que estão em tratamento, em recuperação ou aguardando um diagnóstico. Estende a tua mão sobre quem sente dor, sobre quem lida com exames preocupantes,
sobre quem enfrenta fraqueza, insônia, crises recorrentes ou limitações que afetam a rotina. Em Jeremias capítulo 30, versículo 17, a tua palavra fala sobre restauração e cura, e nós nos apegamos a essa promessa nesta manhã. Leva alívio para onde há sofrimento. Renova as forças de quem está esgotado. Sustenta os familiares que acompanham de perto esse processo e dá sabedoria aos profissionais envolvidos em cada cuidado. Livra-nos de agravamentos, de acidentes, de enfermidades repentinas e de todo o mal que tente avançar sobre a nossa saúde. Que haja vigor, estabilidade, recuperação e paz. Mesmo em meio a tratamentos longos, mantém viva a certeza de que o Senhor continua sendo refúgio, sustento e fonte de restauração. Pai, nós te pedimos proteção e bênção sobre os nossos filhos, sobre as crianças da nossa família, sobre os adolescentes, os jovens e todos aqueles que carregamos no coração em intercessão constante. Guarda os passos deles, visita a mente, protege o coração e cerca os caminhos com a tua mão. Livra-os de perigos visíveis e invisíveis, de amizades destrutivas, de escolhas precipitadas, de influências malignas e de ambientes que tentem afastá-los da verdade. Em Isaías, capítulo 54, versículo 13, a tua palavra declara que os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Nós tomamos posse dessa promessa e a apresentamos diante de ti com fé. Derrama direção sobre o futuro deles. Guarda as emoções. Fortalece o caráter. Preserva a inocência onde ela precisa ser guardada e gera maturidade onde já é tempo de crescimento. Abençoa a escola, os estudos, os sonhos, os projetos, o trabalho e cada fase da vida deles. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, derrama segurança. Onde houver rebeldia, opera quebrantamento. Que eles cresçam guardados, firmados e conduzidos pela tua presença. Senhor, visita a nossa mente nesta manhã, porque existem batalhas que ninguém enxerga por fora, mas que desgastam por dentro com enorme intensidade. Há pensamentos repetitivos, medos silenciosos, interpretações pesadas, culpas antigas, preocupações constantes e lembranças que tentam dominar o coração antes mesmo de o dia avançar. Nós não queremos ser governados por esse tipo de opressão interior. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a tua palavra nos chama à renovação da mente, e é exatamente isso que nós te pedimos agora. Renova o nosso modo de pensar, purifica os nossos raciocínios, corrige exageros emocionais, desmonta mentiras antigas e estabelece dentro de nós uma percepção mais saudável, mais sóbria e mais alinhada com a verdade. Livra-nos do medo do futuro, da leitura negativa de tudo, da ansiedade que acelera a alma e da exaustão gerada por preocupações sem fim. Que a nossa mente seja lugar de paz e não de tormento. Dá-nos clareza para discernir, leveza para respirar e força para rejeitar aquilo que nos rouba a serenidade. Que o interior fique mais silencioso diante da tua voz e menos vulnerável aos ruídos que tentam nos confundir. Deus, nós te pedimos domínio sobre as nossas palavras, porque a boca revela muito do que está dentro de nós e pode tanto construir como destruir ao longo de um único dia. Não queremos falar movidos por irritação, cansaço, orgulho ou precipitação. Queremos aprender a responder com sabedoria, a corrigir com mansidão, a encorajar com sinceridade e a silenciar quando o silêncio for mais santo do que qualquer resposta. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a tua palavra afirma que a resposta branda desvia o furor, e nós recebemos isso como orientação prática para a rotina que temos diante de nós. Guarda-nos de palavras ásperas, de comentários impensados, de críticas injustas, de ironias e de frases lançadas no calor do momento. Dá-nos sensibilidade para perceber o peso do que falamos e maturidade para usar a língua como instrumento de vida. Que as nossas conversas tragam paz, verdade e equilíbrio. Que o nosso jeito de falar com a família, com colegas, com clientes, com amigos e com desconhecidos
revele um coração tratado pela Tua presença. Faz da nossa fala um canal de graça e não de desgaste. Pai, nós também Te entregamos as nossas emoções, porque nem sempre é simples manter o coração equilibrado diante de tantas pressões, tantas exigências e tantos ruídos que se acumulam ao longo da semana. Há pessoas que seguem sorrindo por fora, mas por dentro estão quase sem forças. Há quem esteja lutando com tristeza, desânimo, sensação de peso, cansaço extremo e um tipo de exaustão que as palavras nem conseguem explicar bem. Por isso, nós Te pedimos consolo e firmeza. Em Salmos capítulo 46, versículo 1, a Tua palavra diz que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós nos abrigamos nessa verdade nesta manhã. Visita quem acordou sem ânimo, fortalece quem quase desistiu, sustenta quem está vivendo no limite e devolve esperança a quem já não consegue enxergar luz com clareza. Rompe ciclos de abatimento, afasta o peso sufocante e gera dentro de nós uma resistência saudável para enfrentar o dia sem desmoronar por dentro. Que o Senhor nos ensine a respirar na Tua presença, a descansar em Ti no meio da rotina e a não permitir que o coração seja engolido pelo acúmulo de tensões. Senhor, ensina-nos a lidar com o tempo de forma sábia, porque a pressa mal administrada rouba discernimento, afeta relacionamentos, desgasta a saúde e faz muita gente viver sem presença, sem profundidade e sem paz. Nós não queremos atravessar este dia correndo por fora e desmoronando por dentro. Queremos diligência com serenidade, responsabilidade com equilíbrio e produtividade sem escravidão emocional. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Tua palavra afirma que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e essa verdade organiza o coração. Dá-nos lucidez para priorizar o que realmente importa, humildade para reconhecer limites, foco para cumprir o que precisa ser feito e liberdade para entregar nas Tuas mãos o que foge do nosso alcance. Livra-nos da culpa exagerada, da sensação constante de atraso e da necessidade de controlar tudo ao mesmo tempo. Que a nossa agenda não se torne o senhor da nossa alma. Que a Tua paz seja mais forte do que o relógio, mais firme do que a cobrança e mais profunda do que a correria. Faz-nos caminhar com ordem interior, atenção ao presente e sensibilidade para perceber a Tua direção em cada etapa do dia. Deus, dá-nos sabedoria para lidar com pessoas, porque muitos dos nossos desafios diários passam por relacionamentos, diferenças de opinião, mal-entendidos, exigências inesperadas e conversas difíceis. Nem sempre sabemos como reagir quando somos contrariados, cobrados, mal interpretados ou feridos. Por isso, nós Te pedimos um coração estável e uma postura madura. Em Tiago capítulo 1, versículo 19, a Tua palavra nos ensina a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. E nós acolhemos essa direção com seriedade. Trabalha a nossa escuta, refreia as reações impulsivas, cura o orgulho ferido e dá-nos inteligência emocional para não transformar pequenos conflitos em grandes desgastes. Ensina-nos a responder sem agressividade, a manter firmeza sem arrogância e a preservar a paz sem abrir mão da verdade. Guarda-nos de discussões vazias, de disputas desnecessárias e da necessidade de vencer toda conversa. Que a nossa presença gere mais leveza, mais equilíbrio e mais respeito nos ambientes por onde passarmos. Faz com que até os relacionamentos mais desafiadores sejam tratados por nós com discernimento, domínio próprio e dignidade. Pai, nós Te apresentamos os processos que ainda estão em andamento, as áreas da vida que continuam em construção, as promessas que ainda não se cumpriram diante dos nossos olhos e as respostas que parecem demorar além do que imaginávamos. O coração humano muitas vezes se desgasta no meio da espera, e por isso nós Te pedimos perseverança madura. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, a Tua palavra declara que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e nós precisamos dessa renovação agora. Quando o tempo parecer lento,
fortalece-nos. Quando a dúvida tentar crescer, estabiliza a fé. Quando a ansiedade quiser nos empurrar para decisões precipitadas, traz quietude. Livra-nos da pressa de colher antes da hora, da frustração por comparar a nossa história com a dos outros e do cansaço espiritual provocado por longos períodos de silêncio. Queremos aprender a te honrar também nos intervalos, nos bastidores e nos dias em que nada parece acontecer. Que a espera não nos torne amargos, incrédulos ou endurecidos, que ela nos torne mais profundos, mais firmes e mais sensíveis ao teu agir, sabendo que o Senhor não se atrasa e nunca trabalha em vão. Senhor, nós te pedimos libertação de tudo o que tem tentado prender a nossa alma, enfraquecer a nossa consciência e repetir ciclos que já deveriam ter sido vencidos. Há padrões que cansam, hábitos que ferem, apegos que confundem, lembranças que paralisam e comportamentos que se repetem como se fossem normais, embora estejam nos roubando paz, foco e comunhão contigo. Hoje, nós colocamos tudo isso diante da tua luz. Em João capítulo 8, versículo 36, Jesus declarou que, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós recebemos essa palavra como declaração sobre a nossa vida. Rompe prisões emocionais, mentais e espirituais. Quebra correntes de culpa, de vergonha, de medo, de dependências e de tudo o que tenta nos manter presos ao passado ou afastados do centro da tua vontade. Dá-nos coragem para reconhecer fraquezas, sinceridade para abandonar desculpas e firmeza para viver de maneira mais limpa, mais sóbria e mais íntegra. Que este dia marque movimentos reais de liberdade dentro de nós. Não queremos apenas sobreviver às repetições antigas. Queremos avançar, amadurecer e viver de forma coerente com a nova vida que o Senhor deseja formar em cada área do nosso ser. Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas finanças, os recursos que chegam, os compromissos que precisam ser honrados, as decisões que envolvem dinheiro e toda a pressão que essa área muitas vezes produz dentro da casa e da mente. Tu conheces os apertos, os sustos, os imprevistos, os atrasos, o medo da falta e o desgaste de tentar equilibrar tudo com responsabilidade. Por isso, nós te pedimos provisão e sabedoria prática. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, a tua palavra mostra que os planos bem elaborados conduzem à abundância, e nós clamamos por prudência para lidar com o que recebemos. Livra-nos do desperdício, da impulsividade, da vaidade, da comparação e da desorganização. Ensina-nos a administrar com sobriedade, a fazer escolhas mais conscientes e a não nos deixarmos governar pelo pânico quando surgirem pressões. Abre caminhos de provisão, cria oportunidades honestas, multiplica o necessário e ajuda-nos a sair de ciclos de aperto com equilíbrio e disciplina. Que o nosso coração não se torne refém do dinheiro, nem seja esmagado pela preocupação constante com ele. Dá-nos contentamento, responsabilidade e paz para viver com dignidade, honrando os compromissos e reconhecendo em tudo a tua fidelidade. Pai, reacende a nossa fé porque até quem te ama de verdade atravessa momentos de cansaço espiritual, de oração mais silenciosa, de sensibilidade diminuída e de luta prolongada. Existem dias em que a alma parece menos forte, menos intensa e menos confiante. E é justamente nesses dias que mais precisamos ser sustentados por Ti. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Tua palavra nos lembra que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. E nós precisamos dessa convicção viva dentro de nós nesta manhã. Renova o prazer pela Tua presença, desperta a fome pela Tua palavra. Fortalece o nosso espírito e impede que a rotina esvazie a reverência. Não permitas que a fé se transforme apenas em costume, nem que a repetição das práticas substitua o relacionamento vivo contigo. Dá-nos um coração sensível, ensinável e constante. Que, por mesmo em dias intensos, a nossa comunhão contigo permaneça firme. Que não caminhemos apenas movidos por memória de experiências antigas, mas por uma relação presente,
verdadeira e sustentadora com o Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti aquilo que ainda não sabemos como resolver, os detalhes ocultos deste dia, os encontros inesperados, as notícias que poderão chegar, os desafios imprevistos e tudo o que está fora do alcance do nosso controle. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu hino Amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança, que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.